No final da Idade Média, o surgimento de um novo grupo social, a burguesia, alterou as estruturas do feudalismo, que entrava em crise enquanto novas práticas e mentalidades se afirmavam na sociedade europeia. Entre os séculos XV e XVII, a ideia de que o único caminho para a compreensão da vida seria o caminho da fé e da religião já não correspondia mais às transformações que estavam ocorrendo na Europa desde o século XI, como por exemplo a urbanização, a intensificação do comércio e o enriquecimento da própria burguesia. Nesse contexto, foram surgindo as ideias que pretendiam renovar a forma de pensar da época. Surgiu então um movimento intelectual e cultural que expressava o novo modo de pensar do ser humano moderno e que ficou conhecido como Renascimento Cultural. Vamos ver que movimento era esse? O termo Renascimento era usado pelos próprios artistas da época, como uma contraposição da sua produção artística em relação à produção artística medieval. A origem do Renascimento vai se dar a partir de 3 elementos. Primeiro, o renascimento comercial e urbano, que possibilitaram as trocas culturais entre diferentes localidades. Segundo, a formação de uma mentalidade mais independente das regras gerais da Igreja Católica. E terceiro, a tentativa de conciliar as coisas de Deus com os interesses terrenos. Em que momento o Renascimento acontece? Ele vai se iniciar na Itália, no século XIV, como um movimento de renovação artística, intelectual e científica, e se expande por toda a Europa nos séculos XV e XVI. O movimento é parte das mudanças ocorridas na Baixa Idade Média, dentre elas a expansão comercial e urbana, das profissões e da arte. Mas qual o significado do Renascimento? Ele representou uma nova forma de ver o mundo, a partir do racionalismo e do antropocentrismo. Isso, entretanto, não significava a negação de Deus e da fé. E quais as principais características do Renascimento? Em primeiro lugar, o antropocentrismo, no qual o ser humano é a medida de todas as coisas, ao contrário do teocentrismo, em que Deus era o centro de tudo. Em segundo lugar, o individualismo e o racionalismo, que afirmam que as explicações sobre o mundo precisavam partir da razão e não mais da fé. E, por fim, o heliocentrismo, que afirmou que o Sol gira em torno da Terra e não o contrário, como a Igreja Católica tanto afirmou. E no caso da arte, como o Renascimento se expressou? Nela houve um resgate da tradição clássica greco-romana, tanto em relação à arte, como à literatura, como aos valores, com uma valorização do realismo, ou seja, o que era retratado deveria estar o mais próximo possível da forma como era visto pelo olho humano. Liberta das verdades da Igreja Católica, que são seus dogmas, e em particular da contraposição entre o heliocentrismo, o Sol como centro do universo, e o geocentrismo, a Terra como centro do universo, a ciência estimula o avanço do conhecimento científico e da tecnologia com importantes inovações técnicas no período, como a bússola, o astrolábio, a imprensa e a confecção de mapas mais elaborados que mais à frente vão auxiliar na chegada dos europeus em territórios que até então eram desconhecidos para eles. Mas e o financiamento desse movimento, que não era barato? Quem financiou esse movimento foi a burguesia, que era o setor social que melhor representava essa nova mentalidade. E ela financiou por quê?
porque já tinha um grande poder econômico e queria prestígio social, e considerou que financiar o renascimento poderia lhe trazer esse prestígio. As transformações políticas, econômicas e sociais ocorridas na Europa Ocidental e o novo modo de pensar e ver o mundo que se manifestaram nas artes e nas ciências também afetaram a vida religiosa do período. Com o fortalecimento das monarquias nacionais, o poder dos papas passou a rivalizar com o poder dos reis, e a Igreja, que antes ocupava um papel importante no plano político, começou a perder espaço nas decisões dos novos estados nacionais. Além disso, os interesses da burguesia, cada vez mais influente econômica e politicamente, entravam em choque com o que a Igreja pregava, como, por exemplo, a condenação do lucro e da usura, os empréstimos a juros. Agravando ainda mais a situação, o poder da Igreja Católica foi profundamente abalado por críticas internas. Isso porque, desde o final da Idade Média, a Igreja vinha se desviando de seus princípios e seus valores iniciais, e boa parte do clero desrespeitava as regras religiosas. Esse quadro de críticas e de enfraquecimento do poder da Igreja Católica levou a um grande movimento reformista, que deu origem a novas igrejas cristãs, a Reforma Protestante. Mas qual a origem desse movimento reformista? O movimento da Reforma Protestante vai ter origem na crise do feudalismo e, consequentemente, nas profundas mudanças que ocorreram na Europa durante a Baixa Idade Média. Mas em que momento esse movimento acontece? Ele começa em 1529, quando nobres alemães protestaram contra a expulsão de Martinho Lutero do Sacro Império Romano Germânico, punição dada pela Igreja Católica contra as pregações do monge. Esses nobres criticaram a interferência do Papa em assuntos não religiosos, os dízimos e os tributos ordenados pelo clero, além, é claro, da venda de indulgências, que era o perdão dos pecados. A Reforma Protestante significou um movimento de rompimento com a doutrina católica, que condenava o trabalho, visto como um castigo para os pecados, o lucro, já que todo o dinheiro sobrante da sobrevivência deveria ir para as obras divinas, e a usura, já que o empréstimo a juros significava cobrar pelo tempo, e o tempo necessariamente era de Deus. As consequências desse processo reformista? Bem, a proposta de conciliar a fé com o trabalho lucrativo possibilitou o acúmulo de riquezas. De quem? Da burguesia, que era a classe social em ascensão. A proposta de utilizar o idioma local nas missas e bíblias, até então em latim, levou ao reforço das ideias de nação e nacionalidade e, portanto, de fronteiras nacionais, o que também favoreceu os interesses econômicos da burguesia. E tudo isso acabou favorecendo a burguesia de forma a permitir a expansão ainda maior do novo modo de produção, o capitalismo. Diante das críticas e do avanço do movimento reformista de Martinho Lutero, a Igreja Católica organizou uma reação contra o movimento. Essa reação ficou conhecida como Contra-Reforma Católica. Este movimento de reação à Reforma Protestante tinha como eixo a reestruturação interna da própria Igreja Católica, a partir de ações reformadoras que tinham a função de combater a corrupção e os abusos no clero e de reafirmar as verdades, ou seja, os dogmas defendidos pelo alto clero, e também ações repressivas, que eram formas de censurar o conhecimento dos fiéis e intimidar as pessoas
que buscavam novas verdades, infundindo o medo. Das ações reformadoras, duas tiveram grande destaque: a criação da Companhia de Jesus e o Concílio de Trento. A Companhia de Jesus, criada em 1534, era uma ordem católica mais afinada com os avanços da época e a difusão do conhecimento, tanto que no processo de colonização da América, em particular da América Ibérica, a Companhia de Jesus, ou os jesuítas, foram os responsáveis pela criação dos primeiros sistemas educacionais nessas colônias. Já o Concílio de Trento, que é uma reunião da elite do clero católico, que delibera sobre os rumos da Igreja Católica, esse concílio ocorre em 1545 e vai até 1563, com o objetivo de reafirmar os valores tradicionais do catolicismo e de normatizar a ação dos sacerdotes, condenando boa parte das práticas abusivas que foram denunciadas pelos reformistas protestantes, como, por exemplo, a venda das indulgências. Já no campo das ações repressivas, nós vamos ter também duas que se destacam muito: a retomada da Inquisição e a criação do Índex. No caso da Inquisição, que também é muito conhecida como Santo Ofício, trata-se de uma instituição que era formada pelos tribunais da Igreja Católica. Esses tribunais, à época, tinham a função de perseguir, julgar e punir as pessoas acusadas de heresia, ou seja, aquelas que fugiam às normas de conduta estabelecidas pelo catolicismo. Ela teve duas versões, uma ainda na Idade Média, que vai do século XII até o comecinho do século XV, e uma já na Idade Moderna, que vai de meados do século XV até o século XIX. Esses tribunais investigavam os suspeitos de heresia, mas na época da Idade Moderna, já depois da Reforma Protestante, qualquer um que tivesse práticas diferentes daquelas que eram reconhecidas como cristãs pela Igreja Católica passou a ser considerado herege, sendo julgado e condenado, a não ser que entregasse outros supostos hereges. O Índex era uma lista de livros proibidos. Esses livros eram considerados inadequados para a leitura pelos católicos, pelos cristãos, por serem também consideradas obras heréticas, ou seja, que cometiam heresias. Durante o período da Idade Moderna, essa lista foi sendo reformulada com obras de pensamentos divergentes ao da Igreja Católica, principalmente aqueles que divulgavam as ideias protestantes e as ideias do Iluminismo. Em uma Europa ocidental vivendo uma série de transformações sociais, políticas e econômicas, a burguesia já enriquecida precisava de reformas que dessem mais força ao comércio. Mas para isso era necessário um poder político centralizado. Nascem assim os Estados Nacionais. E quando isso aconteceu? Em uma época em que o comércio se expandia, a burguesia acumulava riquezas e muitos dos antigos direitos que favoreciam os senhores feudais e a nobreza deixavam de valer. Nesse momento, a centralização do poder nas mãos do rei foi se tornando cada vez mais necessária. Mas que interesses estavam em jogo? O transporte de mercadorias entre as cidades obrigava os comerciantes a cruzar vários fios, e cada um deles, que estava sob a autoridade de um senhor feudal, tinha suas próprias leis e taxas. Essas restrições levaram a burguesia a apoiar a centralização do poder nas mãos do rei, que poderia unificar a moeda, as leis e os impostos,
além de estabelecer um sistema de pesos e medidas único, facilitando assim as trocas comerciais. Por outro lado, nobres muito enfraquecidos pelas cruzadas e pelas fugas de servos para as cidades, acabaram se aliando aos reis em troca de benefícios e privilégios. Mas esse processo de centralização do poder real foi longo e só atingiu seu auge entre os séculos XVI e XVII, mas enfrentou inúmeras resistências, tanto da Igreja Católica quanto de parte dos senhores feudais. Apesar desses entraves, os reis conseguiram impor sua autoridade sobre os habitantes de um único território, dando origem ao absolutismo monárquico, também chamado de Estado absolutista ou Estado nacional. Definição de absolutismo: sistema político cujos governantes têm o poder absoluto, ou seja, sem restrições. E toda forma de autoritarismo ou tirania. Mas como era justificado esse poder absoluto dos reis? Alguns pensadores da época defenderam o Estado absolutista como forma de ter uma sociedade forte e poderosa. E para isso, buscaram justificativas para esse poder absoluto. Três dos principais pensadores da época defenderam o absolutismo com os seguintes argumentos. Nicolau Maquiavel, por exemplo, afirmava que o rei precisava parecer virtuoso, não necessariamente ser, e aguardar o momento de agir. Ou seja, um rei deveria ter uma postura pública que levasse todo mundo a pensar que ele era bom e nunca, em hipótese alguma, poderia agir por impulso. Já Thomas Hobbes dizia que sem o rei haveria uma guerra de todos contra todos, ou seja, sem ele os seres humanos se eliminariam em lutas ferozes. E por fim, Jacques Bossuet afirmava o direito divino dos reis, ou seja, seu poder viria de Deus e não poderia ser questionado. Muito parecido com o que os faraós egípcios diziam deles próprios. Os estados nacionais, portanto, representavam um fortalecimento das monarquias, com apoio político da nobreza enfraquecida e financeiro da burguesia fortalecida, cada qual desses setores com interesses próprios no absolutismo monárquico. Mas qual a motivação de uma aliança entre os reis e a burguesia, que por sinal era vantajosa para ambos os lados? Bom, em primeiro lugar, a existência de um Estado forte facilitou a expansão dos interesses burgueses, porque criou as ideias de nação e identidade nacional, permitindo a ideia das fronteiras, que eram importantes para o comércio burguês. Também permitiu a unificação da língua, da moeda, dos pesos e medidas, dos tributos, além da criação de exércitos regulares para defender essas fronteiras. Esses elementos todos, por sua vez, permitiram o avanço do mercantilismo, que era um conjunto de práticas econômicas para promover o enriquecimento do Estado. Daí o motivo pelo qual os reis aceitaram o apoio dos burgueses, ao mesmo tempo em que facilitava a atividade comercial. E já como gancho para o nosso próximo tema, é importante sabermos que dentre os estados nacionais, Portugal foi o primeiro a se formar, tendo sido unificado ainda no século XII, o que permitiu que o reino português, 3 séculos depois,
fosse o primeiro a explorar terras que até então eram desconhecidas pelos europeus, num movimento que ficou conhecido como Grandes Navegações.